Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Com a leitura de Isaías 41, verso 10, nós queremos cumprimentar a amada igreja Pão e Vida. Quero comentar também a todos os irmãos, todos os amigos que vão ter oportunidade de ouvir essa mensagem. Cumprimentar também o nosso pastor Dejamar, por mais essa oportunidade que ele nos concedeu para estar assim trazendo o recado do Senhor. Irmãos, nessa noite nós vamos estar meditando no texto de Hebreus 11, do 1 ao 3. Hebreus 11, do 1 ao 3. E depois o 39 e o 40. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O título hoje da nossa mensagem é Vivendo pela Fé. Oremos então, vamos buscar a presença do Senhor, que só através da ação do Espírito Santo na nossa vida, só através do Senhor Jesus, nós possamos estar falando das coisas do Senhor. Pedir que nessa noite o Espírito Santo fala aos nossos corações, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um que vai estar ouvindo essa mensagem. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, mais uma vez, Senhor amado, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor amado. E façamos isso, ó Deus amado, na certeza da Tua presença em nossas vidas, ó Deus amado. Pai Santo, porque o Senhor é o Deus que fez o céu e a terra, ó Deus amado. O Senhor é o Deus, ó Deus amado, que nos amou de uma maneira tão impressionante, ó Deus amado. Uma maneira tão maravilhosa, ó Deus amado, que enviaste o Teu Filho amado, ó Deus amado, para morrer na cruz pelos nossos pecados, ó Deus amado. Com um grande presente que nos proporcionou, ó Deus amado, dando, ó Deus amado, o Teu Filho amado, para que hoje, ó Deus amado, nós possamos ter essa fé, ter essa certeza, ó Deus amado, que Tu está do nosso lado, que a nossa morada eterna está assegura, Senhor amado. Te agradecemos também pela presença do Espírito Santo na nossa vida, ó Deus amado, onde, ó Deus amado, nos conduz para o caminho certo, ó Deus amado. E já na certeza, ó Deus amado, que Tu está ouvindo as nossas orações. Pai Santo, nós queremos colocar agora, Senhor amado, a igreja na Tua presença, ó Deus amado. Cada família, Senhor amado, que nesse momento está passando por dificuldades, ó Deus amado. Está passando por doença, ó Deus amado. Que às vezes tem algum de seus entes queridos internado, ó Deus amado. Nesse momento tão difícil da humanidade, ó Deus amado. Não só da igreja, ó Deus amado, mas cada um. Tu possa, ó Deus amado, com a Tua graça estar confortando cada vida, ó Deus amado. Tu possa estar, ó Deus amado, suprindo, ó Deus amado, as necessidades de cada um. E dando muito mais, ó Deus amado, a certeza e a confiança que o Senhor está no controle de tudo. Por isso nós colocamos cada vida, cada família na Tua presença, ó Deus amado. Socorre, ó Deus amado. Visite a cada lar, ó Deus amado. Em nome de Jesus. E queremos também te colocar essa mensagem da Tua presença, ó Deus amado. Pai Santo, nós não sabemos falar como convém, ó Deus amado. Mas pedimos nesse momento a direção e a orientação do Espírito Santo, ó Deus amado. Não permita, ó Deus amado, que nós venhamos falar nada de nós mesmos, mas sim orientado, dirigido pelo Teu Santo Espírito. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Vivendo pela fé. Como podemos definir o que é fé? O que é fé?
Definição de fé. Nós vamos olhar, irmãos, no dicionário da língua portuguesa, a definição de fé é o seguinte: convicção intensa e persistência em algo abstrato. Esse é a definição do dicionário da língua portuguesa. Nós vamos olhar também no grego, irmãos. A definição de fé no grego, achei muito profunda. Certeza ou confiança, sem espaço para a dúvida. Certeza ou confiança, sem espaço para a dúvida. No hebraico é emuná, fé, firmeza e confiança. Até nós temos uma pequena empresa, microempreendedor, e o nome da minha empresa, Fantasia, nós colocamos de emuná, que é essa confiança no nosso Deus. Mas o que é fé? Aliás, voltando um pouquinho, lá na Bíblia, voltando à definição de fé na Bíblia. Está em Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que não se vê. São as definições de fé que nós encontramos. Mas o que é fé? A fé é algo que traz na vida de todos os seres humanos, até mesmo os ateus têm fé. A fé, irmãos, todo ser humano, ela carrega esta fé, praticamente desde o seu nascimento, porque a fé é a crença em alguma coisa. Praticamente já nascemos com ela. A fé é a crença em alguma coisa. Porque quando as pessoas deixam de ter fé em alguma coisa, as pessoas se tornam pessoas vazias, pessoas tristes, pessoas frustradas. Porque a fé move o ser humano, move a humanidade. Então todos nós necessitamos de fé. Mas reparamos aqui, irmãos, 3 tipos de fé. Vamos falar agora, hoje, em 3 tipos de fé. Primeiro, a fé natural. O que é fé natural? A fé natural é uma fé que todo ser humano tem. Igual eu disse no começo, todos nós temos essa fé. Um exemplo. Sexta-feira eu saí de Goiânia e vim aqui para a casa do Samuel. Eu peguei o carro, eu tenho fé que eu vou chegar lá em Goiânia. Ou eu tenho fé que eu vou realizar algum negócio e esse negócio vai dar certo. Ou eu vou emprestar algo para alguém e esse algo vai me devolver. É uma fé, é um tipo de fé, onde as pessoas se confiam na outra, se sabendo que as coisas vão ser retribuídas. É uma fé natural. Sem ela, irmãos, ninguém consegue sobreviver. Igual eu disse aqui, sem a fé, ela é todo ser humano. Quando ele perde essa fé, ele não consegue sobreviver. Tivemos um exemplo, quando eu morava aqui em Goiânia, eu trabalhava na delegacia de homicídios. E tivemos, assim, sempre a gente tinha alguma ocorrência de suicídio. E uma das coisas que eu procurava observar, que eu procurava entender por que a pessoa se suicidou, por que a pessoa tirou a sua própria vida. E um dos pontos que a gente chegava é porque ela perdeu a fé na vida. Ela perdeu, quando ela perde a fé na vida, ela perde o sentido da vida. Ela perde o sentido, ela não tem como sobreviver. Então leva a pessoa o quê? A uma depressão muito grande, porque falta aquela fé natural que move o ser humano. Então, a maioria dos suicídios era isso. Aliás, praticamente todos os suicídios vão chegar nesse ponto. A pessoa perde a fé. A pessoa já não tem fé em nada mais. O segundo ponto da fé é a fé morta. O que é a fé morta? É aquela fé em algo que as pessoas têm, mas que não há aquela retribuição daquele ato. Um exemplo, os 40 profetas de Baal. Quando aqueles profetas, quando Elias estava ali naquele fazendo aquele ato ali
e os profetas de Baal começaram se flagelar. Por quê? Porque eles estavam com a fé em quem? Na fé num Deus que não era o Deus verdadeiro. Era uma fé falsa, era uma fé morta, onde aquele Deus deles não retribuiu, não ouviu as suas lamentações, as suas petições. E foram 40 profetas ali. Outra coisa é a fé nos ídolos. Quantas pessoas saem, agora é época de festas, de junho, festas em Trindade, as pessoas saem a pé, se sacrificando para uma fé num ídolo, numa fé morta. Outra coisa, irmãos, é uma das coisas interessantes dessa fé morta. Nós vimos há pouco tempo aquele João de Deus, onde as pessoas se vinham de toda a parte do Brasil, vinham de todo lugar para consultar aquela pessoa. E a fé daquelas pessoas estava não em Deus, mas em determinadas pessoas. E nós vimos o resultado aí das consequências daquela fé nas pessoas que não realmente é o Deus verdadeiro. A fé morta, a fé que não produz resultado para as pessoas. E às vezes produz o quê? Consequências gravíssimas. E o terceiro, irmãos, é a fé genuína ou fé verdadeira. Fé genuína ou fé verdadeira. Essa terceira é a fé que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos ver hoje. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé que realmente produz fruto. Essa fé é muito mais além do que simplesmente crer. Ela é muito mais do que crer. Interessante, irmãos, mas eu tenho fé, eu creio. A Bíblia nos diz que até o diabo crê e estremece. Então, essa fé genuína, ela vai muito mais além do simplesmente crer em alguma coisa. Ela é a confiança, a certeza absoluta de coisas que esperam. Olha que profundidade, irmãos. Ela é a confiança, a certeza absoluta de coisas que se esperam. Mas, irmãos, não é fácil obter essa fé genuína. Mas como assim, irmão Henrique? Não é fácil, irmãos. Obter essa fé genuína, essa fé verdadeira no Senhor Jesus, ela não é fácil. Vamos abrir nossas Bíblias, só para nós começarmos a entender, lá em Mateus 17, Mateus 17, 20. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. E eles respondeu, por causa da pequeneza da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. O que é um grão de mostarda, irmãos? Um grão de mostarda é menor que um grão de arroz. Olha como que se nós tivermos fé menor que um grão de arroz, nós vamos falar para o monte transportará, ele passará. Então, irmãos, ela não é fácil, mas o que esse texto nos quer mostrar? O que nós possamos através desse texto? Esse texto nos mostra, irmãos, que a fé, através do nosso esforço, ela é impossível de obter. O que o texto está nos dizendo? Olha, meu irmão, olha, através do meu esforço, através de mim mesmo, é impossível eu ter essa fé, é impossível eu chegar a essa fé. Eu não dou conta de obter ela através de mim mesmo. Então, isso que o texto quer mostrar. Não que nós não vamos ter fé, mas que a fé, ela não pode ser através do esforço humano. Vamos ver lá em Marcos
Marcos 9. Marcos 9, 24. Diz o seguinte: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem, irmãos, estava ali, tinha um filho possesso, e era impossível. E ele chegou para Jesus e falou: olha, Senhor, a minha fé é pequena, mas só através do Senhor, só através de Ti é que eu posso ter essa fé. No mesmo tempo, irmãos, que a fé pelo ser humano ela é impossível, mas quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé, que nos dê fé, Ele nos dá essa fé. Que para o ser humano é impossível, mas para Deus nada é impossível. Lá em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé verdadeira, ela é um dom que Deus nos dá. A fé verdadeira, irmãos, é um ato que Deus presenteia a quem busca. É um ato obtido através do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ação do Espírito Santo em nossa vida. Não é uma coisa que vem de mim, não é uma coisa do meu próprio esforço, mas é um presente do nosso Deus. E ele é através do Espírito Santo. Por isso, irmãos, só quando nós debruçamos ao Senhor, só quando nós chegamos ao Senhor, Ele nos dá essa fé genuína, essa fé verdadeira. E nós passamos da fé natural, passamos da fé morta para a fé verdadeira, simplesmente quando nós pedimos ao Senhor. A fé é um dom de Deus e nos capacita para vivermos uma vida mesmo nas dificuldades, nas adversidades, irmãos. Essa fé que Deus nos dá, Ele nos capacita, irmãos, para estar vivendo, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades. Interessante, irmãos, que nós vamos lá, Hebreus 11, 39, ele diz o seguinte, 39 e 40, né? Hebreus 11, 39 e 40. Ora, todos estes obtiveram o bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Estava imaginando esses dias, irmãos, os heróis da fé. Eles, muitas vezes, a Bíblia nos diz que eles não alcançaram aqui na terra o resultado. Eles não alcançaram aqui na terra o resultado do seu pedido. Eles acreditaram, mas não alcançaram. Muitos morreram sem obter o resultado da fé. Mas eles morreram sabendo, nessa garantia, que após a sua morte, Deus ia completar esse galardão de cada um. Porque o objetivo de cada um, irmãos, o objetivo dos heróis da fé não era os bens terrenos, mas eram os bens eternos, era a morada celestial. E quando nós colocamos na nossa mente que o nosso objetivo aqui na terra é conquistar a cidade celestial, conquistar o céu, nós vamos ver que realmente, através dessa fé, nós vamos ter certeza que após a nossa morte chegaremos ao Senhor.
Aquela certeza, irmãos. Igual eu disse, chegou um rapaz para mim uma vez e falou assim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tem 1000% de certeza da sua salvação. Eu tenho 1000% de certeza que eu vou estar com Cristo. Essa sim é a fé genuína. A fé é o alimento que nutre, fortalece o nosso espírito. A fé, irmãos, ele nutre e fortalece o nosso espírito. Tivemos um grande exemplo também, irmãos, de Estevão, Estevão, irmãos. Estevão, ele era um homem que obteve fé. E olha, irmãos, ele foi apedrejado. Por quê? Porque ele tinha fé, esperança no Senhor Jesus. Ah, mas então eu tenho fé, eu vou ter uma morte maravilhosa, eu não vou ter problema aqui na terra. Estevão, irmãos, foi apedrejado. Mas a sua fé no Senhor foi tão profunda, irmãos, que ele, enquanto as pessoas estavam jogando pedra nele, enquanto as pessoas estavam matando ele a pedrada, olha o que é matar uma pessoa a pedrada, irmãos. São várias pedradas jogando na pessoa, mas ele olhou e viu o céu aberto. Ele presenciou, irmãos, a glória do Senhor. E foi tanto, irmãos, que eu acredito que ele não sentiu dor, porque ele estava ali, a sua fé era tão grande no nosso Deus, que ele estava vendo aquela maravilha do céu. E o céu é tão maravilhoso, irmãos. A nossa morada é tão maravilhosa que as dores que nós sentimos no dia a dia, nós não vamos sentir. Porque o Senhor vai nos sustentar. E o Senhor, naquele momento, sustentou Estevão, irmãos. Eu tenho certeza disso. O Senhor, naquele momento, deu sustento para Estevão, irmãos. Muitas vezes, irmãos, usamos a fé positiva. O que é a fé positiva? Eu chego de manhã, me coloco diante do espelho e digo, olha, hoje vai dar tudo certo. Eu tenho fé hoje que nada vai dar errado na minha vida. Eu tenho fé hoje que todos os meus projetos, eles vão ser executados no dia de hoje. E como diz, eu saio bombando, eu saio na maior da alegria, porque eu estou dentro de mim, nada vai dar errado. Tudo que eu planejei, tudo que eu pensei vai dar certo, porque eu estou com pensamento positivo que nada vai dar errado. Mas a fé verdadeira, irmãos, ela não importa o que vai acontecer hoje. O importante é que Deus vai estar no controle de tudo. Porque muitas vezes, irmãos, eu planejo, mas Deus muda o meu coração. E às vezes, quando eu saio nesse pensamento que tudo vai dar certo, então, às vezes, no primeiro obstáculo, eu chego, não dá certo, eu já começo a entristecer. No segundo, não dá certo, eu já começo a esmorecer. Eu vou chegar no final do dia, cansado, esgotado, derrotado. Mas quando eu coloco, em vez de eu dizer que tudo vai dar certo, eu coloco na presença do Senhor. Não importa o que vai acontecer hoje, mas eu tenho fé num Deus. Eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que o que acontecer, Ele vai estar me protegendo, Ele vai estar me guardando, Ele vai estar me protegendo de qualquer mal. Irmãos, nós estamos vivendo numa situação muito difícil, irmãos. Onde eu acabei de dizer agora que, na minha oração, quantas famílias estão enlutadas. Achei interessante que eu vi uma vez a entrevista do ex-ministro, parece que é o Mandetta, se falhar a memória, ele diz o seguinte, nós estamos chegando da epidemia. Daqui uns dias você vai vir dizer que alguém contraiu o vírus. Passado mais uns dias você vai dizer assim, olha, um conhecido meu contraiu o vírus. Passados dias, um vizinho meu contraiu o vírus. Vai chegar um momento que eu vou falar, olha, alguém da minha família morreu, alguém da minha família contraiu esse vírus. Irmãos, a situação que estamos vivendo, se Deus está permitindo nós passarmos por isso, por passar por todos esses momentos de difícil, é porque Ele vai nos sustentar, irmãos. Deus não nos dá nenhuma carga acima das nossas condições. Estão passando por esse momento difícil.
Estamos passando por esse momento terrível. Muitas vezes, irmãos, pode ter certeza, Deus não vai livrar não vai livrar meu amigo, não vai livrar meu irmão, não vai até da morte, mas Ele vai nos confortar, Ele vai nos dar o consolo para que nós suportamos esses momentos difíceis, irmãos. Ele vai nos dar esse consolo. Fico lembrando, irmãos, de Tiago, irmãos. Tiago, irmão de Jesus, ele foi um homem que tinha um apelido de Tiago, joelho de camelo, irmãos. Por quê? Porque de tanto ele joelhar, de tanto ele buscar o Senhor. E sabe como que ele morreu, irmãos? Ele morreu açoitado. Ele morreu com um pedaço de pau, eles bateram nele tanto até a sua morte. E depois ele ainda jogou lá de cima para ele cair. Mas ele tinha certeza, irmãos, que o seu maior objetivo ele tinha alcançado, que é a nossa vida com o Senhor Jesus. Lá em Romanos, irmãos, 5, para finalizar, Romanos 5, 2 ao 5. Romanos 5, de 2 ao 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça no qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, a tribulação, os momentos tristes da nossa vida, os momentos de angústia na nossa vida, ela transforma em perseverança. E a perseverança em experiência. E a experiência na esperança da nossa vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso foco, irmãos, possa ser a glória com o Senhor. Tudo que passamos aqui é passageiro. Mas pela fé, nós vamos estar sustentados, irmãos. Pode ter certeza que nós vamos passar unidos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz aquele corinho, né? Se eu não puder atravessar o mar, Deus vai abrir o mar para nós atravessarmos, irmãos. Então a fé, irmãos, ela é fundamental. Não para nos livrarmos, irmãos, dos problemas, mas para que nós possamos passar o problema nos braços do Senhor. E para encerrar, eu gosto muito daquele hino, daquele corinho, né, daquela música, As Pegadas na Areia, né? Que aquele jovem, né, ia conversando com o Senhor na areia, naquele sonho, de repente ele estava vendo 2 pegadas. De repente ele vê só uma pegada. Ele vira para o Senhor e fala assim: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que ali só está uma pegada? Ele falou: não, meu filho, eu não te abandonei. Simplesmente, irmãos, simplesmente, aquele momento eu te carreguei no colo. E pode ter certeza disso, irmãos. Nesse momento difícil das nossas vidas, tenha fé que o Senhor está nos carregando em seus braços. Que o Senhor vai nos dar a vitória através da nossa fé. E é essa fé que vai nos levar à glória do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus continue completando essa mensagem em cada coração da igreja. E que Deus continue sustentando, abençoando cada irmão. Amém, irmãos?